Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado para o mundo religioso. E no vídeo de hoje nós vamos expor o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 23 ao 25, o ministério de Jesus e toda a sua abrangência, com ênfase nos seus discípulos replicarem esse ministério, que nós vamos ver tanto a questão da pregação de Cristo como também o seu ensino, e curas e libertações nesse texto, nesses 3 versículos. O texto vai nos trazer as curas e libertações realizadas por Jesus, mas o tema é o ministério de Jesus. E aí o desenrolar desse ministério, o que está relacionado ao ministério de Jesus. Aí nós vamos abordar sua pregação, seu ensino, curas e as libertações. Na playlist Mateus aí do canal, se você for ver, tem 26 vídeos, algumas exposições, alguns textos de forma temática, e eu expus o capítulo 4 todo, acredito, capítulo 2, capítulo 3, e agora vamos completar o capítulo 4 com a exposição desses 3 versículos, Então, vou ler aqui o texto e a gente vai desenvolver o texto. Versículo 23 do capítulo 4 de Mateus. Sim, o Evangelho de Mateus foi escrito por colocado como autor Mateus, o cobrador de impostos, ou Levi, e tinha como objetivo alcançar os judeus, apresentar Jesus como Messias, cumprindo as profecias em todo o Antigo Testamento referente a ele, Então o público de Mateus era os judeus, o público de Marcos, os gentios. Lucas escreveu para uma pessoa especial, Excelentíssimo Teófilos, e João para que apresentar Jesus como Deus, É um texto que combate inclusive o gnosticismo, apresentando Jesus como Deus. Sinóticos os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, e João, um evangelho, o 4º evangelho, e os outros 3, os 3 evangelhos sinóticos. Então vamos lá, vamos fazer a exposição, do texto. Vamos expor o texto, versículo por versículo, e depois no final a gente faz algumas aplicações. Primeira coisa, vamos introduzir o texto, o texto ele vai trazer um relato, de um período significativo sobre o ministério de Jesus, destacando alguns aspectos, importantes, como o seu ensino e pregação, as curas e libertações realizadas por Jesus. O resultado disso é que a sua fama vai se tornar conhecido entre as pessoas, ao ponto das pessoas irem até ele, e o próprio texto vai nos trazer o alcance da sua mensagem, que é o versículo 25, vai nos mostrar até onde chegou a mensagem de Cristo e que trouxe pessoas até ele, O contexto, o versículo 23 vai mostrar que Jesus, ele vai mostrar Jesus percorrendo toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Nós vamos entender um pouquinho o que é as sinagogas, e ele pregava o evangelho do reino, e aí nós vamos entender também o que seria o evangelho do reino. O versículo 24, ele também manifesta ali, ele exerce o seu ministério de cura, cura várias enfermidades e moléstias entre o povo. O versículo 24 ainda vai mostrar que a fama dele se espalhou inclusive por toda a Síria, e com isso as pessoas traziam, os doentes para ser curado por ele. No versículo 25, multidões vinham de várias localidades, até Jesus, inclusive para o seguir, e o seguiam. Então vamos expor o texto, vamos fazer a exposição do texto, primeiro o versículo 23 vai destacar, que Jesus ele percorreu toda a Galileia
e aí vai trazer aqui um local, né? O texto vai dizer ensinando nas sinagogas, né? Então, a primeira observação é a questão das sinagogas, né? As sinagogas eram centro de reuniões, né, e cultos, né? Na época de Jesus ainda existia o templo, no entanto, também existia esse local paralelo, que era as sinagogas, inclusive. Tanto os discípulos como o próprio apóstolo Paulo vai seguir o mesmo método de Cristo, né? Cristo foi às sinagogas para pregar o evangelho, né? E os discípulos vão fazer a mesma coisa, inclusive o apóstolo Paulo, né? Nesse local era realizado o culto, né? E também era feito a leitura e a exposição da lei, né? Mas o texto nos traz, né, o que Jesus ia fazer lá na sinagoga, né? E o texto diz que ele ensinando, né? Ele ia ensinar nas sinagogas, né? Ele aproveitava essas oportunidades, né? E ali visitando esse local de culto para os judeus, para o povo judeu, e ali ele ensinava, né? E também ele pregava, né? Pregava, e o texto diz que ele pregava. Qual era o tema central da sua pregação? E o texto diz que ele pregava o evangelho do reino. Aí aqui já vem uma pergunta, né? Então, o que seria o evangelho do reino pregado por Jesus, né? E o evangelho do reino é a mensagem central que Jesus levava, né, às pessoas. E esse evangelho, o evangelho do reino, fala da sua morte, né? Como da sua vida, né, da sua morte, como também seu sacrifício em nosso favor, né, o que esse sacrifício vai tornar possível que nós recebamos a vida eterna, né, nesse reino que ele estava pregando, né. E uma observação que nós devemos fazer aqui é com relação a essa expressão, né, evangelho do reino. O evangelho do reino significa as boas notícias do governo de Deus, né? E aí, se existe um governo, logo existe um rei. E esse rei, ele é Jesus, ele é o rei e senhor. Então, o que seria o evangelho do reino, né? Seria que Deus, ele trouxe agora, ele estava manifestando ali o seu reino, né? E esse rei que governaria, né, é o próprio Cristo, que é o próprio Deus também, segunda pessoa da Trindade. Ainda no versículo 23, nós vamos ter uma observação, né? Depois do evangelho do reino, o texto diz: e curando todas as doenças e enfermidade entre o povo, né? Então, veja que Jesus aqui, inclusive o versículo 24, né? Versículo 23 diz que ele curava todas as doenças e enfermidades entre o povo. E o versículo 24 diz que levaram a ele, né? Depois que a fama dele se espalha, levaram a ele pessoas que sofriam de várias doenças, né? E também endemoniados, né? Pessoas que tinham ataques, né? Os paralíticos. E no caso ele vai curar todo mundo, né? Então Jesus, aqui a observação que o texto nos faz é que Jesus curou pessoas de diversas doenças e tormentos. Então logo não existe doença, né? Aqui nós poderíamos fazer uma aplicação que não existe doença que Jesus não possa curar. Não existe enfermidade da qual ele não possa chegar com misericórdia. Não existe situações que qualquer pessoa esteja passando que Jesus não possa chegar libertando, curando, né? E trazendo uma solução que teoricamente aos olhos humanos não tem mais solução, que é impossível a solução, mas Jesus, ele continua sendo a solução, né, para a vida de todo aquele, né, que quer ter um encontro com ele, ter um encontro com Deus, quer se aproximar de Deus. O texto também nos mostra a compaixão, né, a misericórdia dele e a sua compaixão ali, né, era evidente, as pessoas iam até ele e ele
trazia o alívio, trazia o conforto diante de situações tão adversas existencialmente falando, né? E com isso o texto vai dizer que diante de tudo isso, né, logo se nós formos observar, na época de Jesus existia vários líderes religiosos, né, várias pessoas que propagavam ali a fé, né, judaica, né, os saduceus, os fariseus, né, e partidos como os herodianos, né, os essênios, os zelotes, né, tudo partidos assim voltado para partidos políticos muitas vezes, mas voltado para uma religiosidade a partir do judaísmo, né? Então, mas Jesus ele começou a atrair essas pessoas, porque Jesus fazia o que essas outras pessoas não faziam, né? Jesus ele chegava com a solução e as pessoas muitas vezes não tinham nem misericórdia da dor do próximo, né? E muitas vezes colocavam um peso sobre a vida das pessoas que nem mesmo eles conseguiam carregar. Uma outra parte importante do texto é que o texto vai dizer que diante de tudo isso, Jesus ali pregando o evangelho do reino, né, e promovendo curas ali, né, de todo tipo de enfermidade. O versículo 24 vai dizer que a sua fama vai se espalhar diante de tudo isso, né? E o texto diz que se espalhou por toda a Síria, né? Então todo aquele território ali foi alcançado ali, que alguém era diferente, né? Que Jesus era diferente dos líderes religiosos que conviviam entre eles, né? Que tinha alguém que estava fazendo algo que ninguém fazia, né? E aí essa notícia ela se espalha, né? E rapidamente grandes multidões, né, vinham, né, para seguir a Jesus. O versículo 25, né, vai mostrar que essas multidões vinham até Jesus, e vai mostrar também essas localidades, né, essas pessoas vinham de várias regiões, né, e aí o texto nos traz que vinham da Galileia, do Decápolis, né. Nós vimos que a fama de Jesus já tinha se espalhado por toda a Síria, né? E aí Decápolis, Jerusalém, Judéia. E o texto vai dizer que além do Jordão, as pessoas vinham até Jesus para ouvi-lo, né? Vinham até Jesus em busca da solução para os seus problemas, suas soluções físicas, né? Emocionais, né? E que não encontravam na religiosidade de sua época, né? Então, diante de tudo isso, nós devemos questionar como esse texto, né, ele pode dialogar conosco, como esse texto, como nós podemos aplicar esse texto às nossas vidas, como nós podemos aplicar esse texto ao nosso cotidiano, né, principalmente aqueles que são cristãos, né, que professam a Jesus Cristo como Salvador. E a primeira lição aqui, a primeira reflexão, né, é que como discípulo de Jesus nós devemos propagar e ensinar a sua mensagem. A mensagem que ele trouxe, né, de que ele próprio é o Filho de Deus, né, que ele veio para morrer em prol dos nossos pecados, que a humanidade está perdida e que necessita de alcançar tal graça. E ele mesmo trouxe essa ideia em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz: Jesus disse, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, né? E em Mateus capítulo 28 e 20 diz: ensine-os, né? Em Marcos ele manda aí: vão por todo mundo, pregam o evangelho. Em Mateus 28 ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, a guardar aquilo que Cristo trouxe como ensinamento, né? Ainda em Marcos nós vamos ver que esse ministério de Jesus também é dado aos seus discípulos, e inclusive o ministério de cura ali, o dom, né, para você promover o alívio das enfermidades, né? Apesar que nós temos duas linhas de pensamento, né, que é a linha de pensamento sensacionista, né, que os dons cessaram, né, e os continuistas, né, que ainda há continuidade dos dons. O que Jesus aqui deixa claro é que os sinais seguirão, acompanharão aqueles que crerem, né,
os demônios serão expulsos, falarão novas línguas, né? Se beberem alguma coisa, algo venenoso, não lhe fará dano algum, né? E colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Exatamente o que Jesus fez aqui, né? Realizou milagres, né? Então, na Bíblia nós não encontramos assim um texto que dê base para a compreensão cessacionista, até mesmo porque tipo nenhum texto deixa claro, não, aqui os dons cessaram, né? Então, tipo, para a pessoa afirmar que os dons cessaram, né? Os argumentos vão ser argumentos, por exemplo, né, que foi necessário somente até a formação do cano, né, as escrituras sagradas, né, que ao longo da história nós não vemos mais essas manifestações dos dons, né, e mesmo assim na Bíblia nós não encontramos assim um texto que nós olhemos e dissemos que esse texto aqui está dizendo que está invalidando, né, que a continuidade dos dons, inclusive o dom de curar, né. E outra coisa, se você for olhar, né, inclusive o apóstolo Paulo deixa claro isso, que o que eu estou falando é com relação aos próprios milagres, né, que os milagres voltado para as curas, né, para o alívio. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, né, ao 14, quando Paulo trabalha ali a ordem do culto e os dons, aqui, o versículo 9 do capítulo 2 diz, do mesmo espírito, dons de curar. Então, é a continuidade. Então, essa aplicação, né, como discípulos de Jesus, devemos propagar e ensinar sua mensagem, inclusive com poder, né. Outra mensagem aqui é que Jesus prega o evangelho, e o evangelho é também, né, que é o poder de Deus, como disse o apóstolo Paulo. O evangelho é que Jesus é o caminho para que o homem entre no reino de Deus, né, ou na presença de Deus. Ele vai deixar claro isso, Jesus, quando estava prenunciando ali a sua morte, né, a sua ida para o Pai, né, e ele vai dizer que ele era o caminho, ele é o caminho, né, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Então ele é o único caminho, né, para que o homem se chegue até Deus. E uma outra aplicação, para a gente finalizar, a última aplicação, né, é que Jesus, ele traz alívio, né, e descanso para a alma, para as almas abatidas, né. Ele diz isso, o próprio Jesus disse isso em Mateus capítulo 11, né, a partir do versículo 25. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus Cristo, ele traz alívio, né, para nossas vidas, né? Trouxe alívio para a minha vida, traz alívio para a sua vida, né? Então, somente o que você precisa fazer é ir até Ele, sabendo que Ele é o caminho que conduz a Deus, e também aquele que traz alívio e descanso para nossas almas, né? Nossas almas que muitas vezes se encontram abatida, angustiada, né? Atribulada, né? Então, o que nós vemos é exatamente isso nesse texto de Mateus. Nós vemos que ali Jesus, ele vai até ali pregar o evangelho de Deus, trazendo ali, né, as boas novas de salvação para as pessoas. Ao mesmo tempo, ele exerce ali o seu poder, manifestando curas e libertações, né? E o resultado é as pessoas virem até ele, seguirem, né, a Jesus Cristo. Então, essa é a nossa missão, levar a boa notícia, levar o alívio para a vida das pessoas. E se houver alguém enfermo ali, atuarmos ali com o poder de Deus para manifestar curas e libertações, né? E no fim último, não é que as pessoas vão seguir a nós, mas vão seguir a Jesus, porque ele, não ninguém, nem um pastor, nem padre, mas ele
é o caminho que leva o homem a Deus. Ele é o único caminho. Jesus Cristo é Jesus. Jesus é o Salvador. Mais ninguém, né? Ele é aquele que nos conduz à presença do Pai e que traz alívio para nossa alma. Não é dinheiro que traz alívio para a alma do homem, não é jamais status social que traz alívio para a alma do homem, mas o único que traz alívio para a alma do homem e coloca um jugo suave sobre ele é Jesus Cristo. É isso, e que Deus os abençoe.